Nosso trabalho agora, nessa próxima aula, a gente vai falar sobre as equações diferenciais, agora com uma característica específica, uma equação de Bernoulli. Tá? Essa equação de Bernoulli é muito utilizada para engenharia, os problemas de aplicações são de grande utilidade, o uso dessa equação. Então é importantíssimo que você olhe a característica específica dela e como resolver. Tá? Essa é a nossa função. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? E tenha um bom proveito. Então vamos ver como é que se faz e como é que se identifica essa equação de Bernoulli. Bom, a equação de Bernoulli ela se apresenta dessa maneira: dy dx px y igual a q de x y elevado a n. Observa que a equação ela é muito parecida com a equação que a gente já estudou linear. A diferença é que ela vai ter como característica principal essa variável com esse expoente n aqui. Observa que esse n aqui ele vai ser um número real qualquer. Tá? Então, temos algumas condições para esse n ocorrer. Então, se a gente entende que esse n é igual a zero, então a gente pode afirmar que a equação ela é dita linear. E aí nenhum problema, porque já aprendemos a resolver isso. Para n igual a 1, a gente afirma que a equação ela é uma equação de variáveis separáveis. Então, nós vamos fazer um estudo voltado para a condição onde eu não tenho nenhuma dessas duas condições. Então, o n vai ter que ser diferente de zero. E se o n for diferente de 1, então nós devemos fazer uma mudança de variáveis. Essa mudança de variáveis, o objetivo é que a gente tenha uma transformação numa equação de grau n, ou de ordem n, para uma equação de ordem 1, de primeira ordem. Então a gente vai fazer uma mudança de variáveis que eu vou sugerir que vai ser v igual a y elevado a 1 menos n. Não esquecer que o n é o mesmo n que está sendo trabalhado lá na equação lá em cima. Certo? Então vamos ver como fica fazendo essa devida substituição. Eu vou dividir nossa tarefa em 2 passos, para ficar mais fácil de aprendizado. Então, em primeiro passo, eu vou fazer a divisão da equação. Vou botar aqui, primeiro passo, a gente vai pegar e dividir a equação toda de Bernoulli por y elevado a n. Observa que eu tenho y elevado a n aqui. Se eu dividir por y elevado a n, eu passo a não ter mais esse grau n. Até então não é só esse o procedimento. O primeiro passo é esse. Bom, a equação ela vai ficar assim: y elevado a menos n, que multiplica dy dx, mais p de x vezes y elevado a 1 menos n, igual a q de x. Essa é a equação resultante após eu dividir por y elevado a n. Bom, o segundo passo eu preciso pegar a variável que eu escolhi para substituição lá no início e derivar. Então eu vou derivar, vou botar aqui derivando
em relação a x, em relação à variável x, v igual a y1 menos n, a gente vai ter o seguinte, teremos derivada de v em relação a x, né? Estou fazendo a derivada implícita aqui, igual a 1 menos n, que multiplica y elevado a menos n, vezes derivada de y em relação a x. Essa é a expressão que fica se eu fizer a derivada dessa v igual a 1, y elevado a 1 menos n, certo? Qual é o procedimento agora? O procedimento é que eu vou pegar essa equação, eu tenho a equação que eu vou chamar de equação 1 aqui em cima, no meu primeiro passo, e tenho a equação 2 aqui embaixo, no meu segundo passo. O que eu vou fazer é substituir o dy dx. Você observa que eu vou destacar aqui, você pode ver que o y elevado a menos n multiplicado por dy dx, essa parte que eu estou destacando, ela é uma parte que está sendo apresentada na parte de cima. Se você olhar aqui, a gente vai ter na equação 1 essa expressão toda completa, né? Você está vendo aqui, ó, essa expressão toda que está aqui, ela vai ser substituída por todo o resto que não está pintado aqui. E aí observa, já antecipadamente, que eu vou ficar com uma equação que ela vai ter apenas o v como variável e o x. Porque o y elevado a 1 menos n, que é isso que você está vendo aqui, ó, isso já tem um nome, isso aí é v, né? Então eu vou ter v aqui multiplicado por px, e vou ter essa expressão toda que foi mencionada aqui, substituída por dv dx dividido por 1 sobre n, né? Então eu vou ter só v, a equação passa a ser uma equação de primeira ordem. Vamos ver na próxima tela, então, para finalizar isso. A equação ela vai se apresentar da seguinte maneira agora, então. Eu vou ter uma equação isolada que vai ser essa aqui, ó, y elevado a menos n multiplicado por dy dx. A gente acabou de ver que ela é 1 sobre 1 menos n multiplicado dv dx. Essa aqui é a equação 2, que a gente acabou de falar. A equação 1, ela seria y elevado a menos n dy dx mais px vezes y elevado a menos 1 menos n igual a q de x. Se pegarmos essa expressão toda aqui, ó, observa que isso aqui está aqui embaixo, certo? Eu vou fazer a devida substituição. Esse valor y elevado a 1 menos n, a gente já sabe que isso é o nosso v, certo? Então, fazendo as substituições devidas, a minha equação de baixo ela vai ficar assim, ó, 1 sobre 1 menos n vezes dv dx, certo? Mais p de x agora vai estar multiplicado por v igual a q de x. Depois que a gente consegue chegar nessa expressão, a gente tem aqui uma equação linear de ordem 1, certo? Essa equação linear ela pode ser resolvida facilmente utilizando os critérios anteriores que a gente já estudou. O importante é se preocupar no final que esse v não foi construído no início do enunciado, então ele tem que ser substituído pelo devido valor.
no final das contas, no final da solução, a gente tem que pegar o v e substituir por y elevado a 1 menos n, porque quem está na história é o y e não v, tá? Só ficar atento a isso. Tudo bem, então vamos pegar aqui um exercício para ilustrar essa informação, tá? Então tem aqui uma equação de Bernoulli dada por x dy dx é igual a y igual mais y igual a 1 sobre y ao quadrado. Eu vou escrever melhor essa expressão para ficar com a cara da equação de Bernoulli, como a gente acabou de ver, fica mais fácil para você entender. Ela pode ser escrita assim, ó, dy dx mais 1 sobre x vezes y igual a y a menos 2 sobre x, certo? Observa que aqui eu tenho p e aqui eu tenho uma função q de x multiplicada pela y elevado a n, certo? Bom, a v, quer dizer, a função que eu quero estar substituindo, ela vai ser y elevado a 1 menos n. 1 menos n. Só que n menos 2. Então vai ficar 1y igual a 1 mais 2, que vai dar 3. Então v vai ter que ser y igual a 3 no nosso caso. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir ou multiplicar. Na realidade eu vou dividir toda a equação inicialmente por y menos 2. Se eu fizer isso, aqui vai ficar y ao quadrado vezes dy dx. Não esquece que eu estou dividindo por y elevado a menos 2. Aqui vai ficar 1 sobre x vezes y elevado ao cubo igual a 1 sobre x. Essa foi a expressão depois que eu multipliquei por y menos 2. Tá. A partir do momento que eu fiz isso, eu derivo essa expressão aqui embaixo. Vou fazer aqui perto para ficar mais fácil de enxergar. Derivando isso, eu vou ter dv em relação a x igual a 3y ao quadrado dy dx. Essa aí é a nossa expressão, certo? Então a gente pode escrever isso aqui melhor. A gente pode dizer que 1/3 de dv dx é igual a y ao quadrado dy dx. Dá uma olhada e vê se não é exatamente essa expressão que está aparecendo lá no início da minha equação. Então eu vou substituir pelo que eu tenho ali. Então vai ficar 1/3 de dv dx mais 1 sobre x vezes v, né? Porque o y ao cubo é o v, pelo que a gente fez agora. Isso igual a 1 sobre x. Eu vou reescrever isso aqui de uma maneira padrão. A gente vai ter dv, vou multiplicar por 3, né? Vai ficar dv dx igual, mais, né? Deixa eu ver que isso igual. Mais 3 vezes v sobre x igual a 3 sobre x. Isso é o que a gente encontrou na substituição, certo? Bom, aí o que a gente tem? Aqui a gente tem uma equação linear de primeira ordem, que é agora que a gente vai fazer usando os recursos anteriores que a gente já aprendeu. Então eu tenho essa equação para resolver. Então vamos para a próxima tela para acabar de finalizar essa equação em V. A minha equação, vou repetir aqui a equação que eu tinha, que ela, para ficar atualizado, que seria essa aqui, ó. dv
dx, né? Mais 3 sobre x de v igual a 3 sobre x. Se você lembra bem, esse aqui é o elemento que a gente vai calcular o fator integrante. O e fica elevado a 3 sobre x dx, né? O e vai ser 3 ln de x, fica e elevado a ln de x ao cubo, que dá o mesmo que x ao cubo por propriedade. Sendo feito isso, eu multiplico pela expressão toda, x ao cubo. Então a gente vai ter x ao cubo vezes dv dx mais 3x vezes v vezes x ao cubo igual a 3 sobre x vezes x ao cubo. A minha expressão ela vai ficar, observa aqui o que eu tenho desse lado de cá, é uma derivada produto, que seria x ao cubo multiplicada pela variável v, né? É a derivada desse produto, que vai ser igual do outro lado 3x ao quadrado. Observa que se eu calcular a integral dos dois lados nessa função, eu vou ter x ao cubo vezes v igual a integral de 3x ao quadrado dx. Observa que agora vai ficar x ao cubo v igual a x ao cubo mais uma constante, que é o resultado da integral 3x ao quadrado. Como eu quero ver, eu vou pegar que v vai ser x ao cubo dividido por x ao cubo vai dar 1, mais c vezes x elevado a menos 3. O v não pode entrar na minha solução, é nessa hora que eu substituo pelo que a gente tinha iniciado. O v é o mesmo que y ao cubo, né? A gente padronizou que o v era y ao cubo. Então y ao cubo vai ser 1 mais c vezes x a menos 3. Aqui eu tenho uma solução implícita, que também serve como solução para a equação diferencial dada. Certo? Bom, um grande abraço. Observa aqui na outra tela, a gente tem na outra tela uma relação de exercícios para você tentar fazer e as suas respectivas respostas. Um grande abraço, bons estudos.